Hoje a gente já está com uma produção aí com mais de 22 pessoas trabalhando, então é uma conquista. Isso aqui é um dia muito importante para mim. Está sendo mais um passo gigantesco, não só para a produtora, mas para todo mundo que veio me acompanhando e que veio crescendo comigo ao longo desses anos, e eles já estão se sentindo recompensados. Então isso aqui é sensacional. De repente você foi convidado a produzir um documentário sobre a sua cidade. É um projeto grande que envolve 22 pessoas, mais de um ano de produção e uma responsabilidade gigante, afinal, é em comemoração dos 150 anos da sua cidade. Você está preparado ou sabe como fazer isso? Então, gente, fica comigo aqui nesse vídeo que eu, como produtor de cinema, produzi um documentário para a minha cidade dos 150 anos de Poços de Caldas. Um pedido que veio lá do prefeito e uma sugestão em comum acordo que vai trazer como inspiração esse making of, todo esse processo de produção, desde a elaboração da ideia, do roteiro, contratação da equipe e a finalização. Quer aprender como fazer o cinema e fazer um projeto grande desse? Então fica comigo que eu vou te ensinar no passo a passo. Meu nome é Benete, eu sou produtor e diretor de cinema desde 2009, que eu trago aqui muito conteúdo sobre o audiovisual para vocês. Bom, gente, a ideia desse documentário, ela surgiu lá atrás, quando eu estava apresentando um outro projeto para o prefeito de minha cidade, em uma conversa ali junto com o prefeito e com o vice. Nós acabamos pensando em alguma coisa para fazer em comemoração da cidade. Foi aí que eles sugeriram a ideia de produzir um documentário, de fazer um documentário em comemoração desses 150 anos, que é um número redondinho, e que haveria uma apresentação super bacana aqui na cidade. Isso foi há 1 ano e meio atrás, antes da execução do projeto. Pensando nisso, eu escrevi esse projeto e comecei a correr atrás de patrocinadores para conseguir realizá-lo. É um projeto grande que envolveu ali 22 pessoas contratadas diretamente, fora, né, os outros indiretos, porque algumas são empresas que eu acabei contratando também para realizar esse trabalho, com 9 meses de produção, um orçamento ok, um orçamento que é bacana, não é ainda aquele melhor orçamento de produção, mas para um documentário desse nível foi o que nós conseguimos realizar. E ó, eu acho que nós vamos gostar muito de vir pra cá. Nós te damos as boas-vindas. Aqui está o nosso cardápio. Ai, obrigada. Fique à vontade. Na verdade, a ideia desse projeto começou com um longa-metragem, um documentário longa-metragem, de forma que eu conseguisse distribuí-lo e colocar em algumas plataformas, como Netflix, como a Amazon Prime, que eu já comentei nos vídeos aqui atrás, ou aqui no meu canal, vocês conseguem visualizar como eu coloquei os meus filmes lá. Mas, como o orçamento, a gente acaba dependendo também dos patrocinadores, o orçamento que eu consegui captar foi para fazer uma versão menor, um documentário ali de 25 até 30 minutos, vamos colocar. E pensando muito bem sobre esse projeto, sobre esse documentário, eu teria a opção de dirigir este documentário ou de contratar um diretor. E é aí que você começa a pensar e repensar na sua vida de até que ponto é bacana você pegar algum projeto XYZ. Em conversa com o roteirista, que é o Marcelo Leme, ele gosta muito
muito da cidade, ele conhece muito a cidade, ele é conterrâneo, eu não, eu vim, na verdade, lá do sul, morei em São Paulo e vim pra cá, aqui em Poços de Caldas, eu tô aqui já há bastante tempo, mas o Marcelo, ele é aficionado pela cidade, ele gosta da cidade, ele respira a cidade e conhece muita coisa sobre a cidade. E eu fiquei pensando nisso, eu poderia dirigir? Poderia, claro. Vou trazer um resultado bacana? Claro, vou fazer o máximo possível para trazer um resultado legal. Mas por que não contratar um diretor para fazer esse projeto? Porque aí a gente entra com aquele tripé. Eu, como produtor, eu tenho a responsabilidade de fazer o projeto acontecer, o projeto ser divulgado e trazer os retornos monetários ou o alcance desse projeto. O diretor vai fazer a parte artística e o roteirista, ele vai trabalhar juntamente com os outros dois, de forma que a gente consiga distribuir bem. A gente fez 8 entrevistas e todo mundo tem muito a dizer sobre Poços de Caldas. Então, para transformar 8 entrevistas em um curta é abrir mão de mais de 90% do conteúdo que a gente tem gravado. Então, poder fazer essas costuras e envolver o que é real e imaginário, real a partir do ponto de vista dos nossos entrevistados e a encenação das nossas atrizes, é bastante complicado, né? Eu já acostumei com o tempo a entender que eu nunca vou ficar 100% feliz, né, com o roteiro, com o projeto final, mas acho que isso faz parte da criação. É só você escutar, você escuta mais. Tão doidos. Você acha que se eu fazer um som resolve? Eu mesmo bato a palma, vocês olham em direção à cozinha, certo? Beatriz, tá tudo bem? E foram várias conversas, né, com o roteiro, com o roteirista que também é o diretor, para a gente conseguir chegar nesse resultado que vocês vão acompanhar ao longo do vídeo. Mas por isso que eu abri mão de não dirigir este projeto e somente coordenar, somente produzir. Somente eu digo porque você fica do começo ao fim e a série de problemas que me aconteceu, dores de cabeças e gastrites que você vai ganhando. Exato. Aí a gente altera o roteiro, joga pra lá, joga pra cá, né? Mas a encenação inteira delas no café, eu acho que é a parte mais simples, entre aspas, porque a gente tem total controle sobre isso. O que vai vir depois... A preocupação é exatamente o depois, assim, pra mim, acho que não tem muito... Mas assim, as inserções têm que ter até 30 segundos, porque elas vão entrar no meio do diálogo, das entrevistas, que devem ter no máximo 2 minutos cada. Considerando 8, são 16 minutos. A gente tem mais 8 minutos de encenação, já acabou o filme. Para ser um documentário que fique bacana, a gente pensou em fazer em um formato que fosse partes ali como uma representação, uma ficção baseada nos fatos acontecidos. Então, quando a Carmen Miranda veio aqui para a cidade, nós pensamos em reproduzir essa cena. Os cassinos que são aqui da nossa cidade, nós pensamos em reproduzir essa cena. E vários outros personagens que iriam compondo ali o nosso filme seriam reproduzidos também, com a finalidade de valorizar a nossa produção e trazer também aquela experiência, não de um documentário, mas quase que de um programa ou um projeto que, como se estivesse vendendo a nossa cidade, mostrando o quão ela foi importante para a cultura brasileira. Pensando em toda a equipe nesses meses de planejamento, uma das coisas que eu tive que listar muito bem é em como eu vou formar a equipe, quem vão ser os profissionais, e os profissionais eles precisam se dar bem, muitas vezes eles não se conhecem, mas qual que é o perfil e qual que é o tipo de personalidade que a gente vai ter de determinada pessoa para a gente colocar no projeto. O diretor queria determinadas pessoas no projeto, eu gostaria de contratar outras pessoas. Por quê? Às vezes o diretor ele tem uma visão que ele quer passar na parte da fotografia, do que ele imaginou e como que ele vai querer. Só que eu, como produtor, eu precisei saber muito bem que tipo de fotografia que eu precisaria trazer para que o meu patrocinador ficasse feliz com o resultado. Então por isso eu optei em fazer essa contratação da equipe. Claro que eu acatei algumas ideias ali do diretor, mas as outras em questão de formação de equipe eu que acabei formando e montando e fazendo essa primeira reunião. Primeiramente, muito obrigado a todas as pessoas que estão aqui. Vocês são lindos, vocês são as pessoas mais maravilhosas que a gente tem dessa cidade. Gostaria de ter mais gente aqui nessa equipe, mas a gente não consegue por outras questões, mas eu acho que vai dar pra gente fazer um puta de um projeto bacana, e eu agradeço muito por todos terem topado mais uma empreitada conosco, né? Mais um projeto aí que a gente tá
entrando de cabeça. Aqui eu acho que já trabalhei com todo mundo, acho que todo mundo, a maioria já se conhece, quem não se conhece vai acabar se conhecendo no meio do processo. A Zaf e o Taylor também vocês já conhecem, a turminha, a gente já trabalhou paralelo em alguns outros pequenos projetos, algumas coisas, e agora vai ser a primeira vez que a gente vai estar entrando em projetos juntos aqui de cabeça. O planejamento dessa produção, a gente não tem ali muito material gravado, temos somente algumas reuniões, porque a parte do planejamento e essa pré-produção são muitas burocracias, são muitas reuniões, muito liga pra lá, liga pra cá, mensagens no WhatsApp ou qualquer outro tipo de rede social, mas aqui eu posso resumir que eu separei alguns orçamentos para determinadas áreas e conversei com os profissionais. Olha, você tem tanto de orçamento para direção de arte, você tem tanto de orçamento para direção de produção, você tem tanto para isso, aquilo. E se a gente gastar ou não, a gente vai trabalhando com isso. Dessa forma, eles têm uma noção do que é que eles podem contratar e quanto que eles podem utilizar nessa produção. Porque senão não adianta nada você contratar os profissionais e você não falar para eles quanto de orçamento que eles têm para gastar naquele projeto. Algumas parcerias que eu fui estabelecendo e esses profissionais como a Dani, a Carol, né, a Dani Alvise, que fez a direção de arte, ela conseguiu algumas parcerias com algumas pessoas a fim de minimizar esses custos. E em contrapartida a gente trouxe também a marca deles apresentada, a gente produz esse material e consegue colocar ali nesse projeto. Claro que é um projeto local, então local eu digo assim, na cidade, então eu não vou conseguir patrocinadores a nível estadual e a nível federal, mas patrocinadores locais, e a facilidade é muito maior, visto que a responsabilidade do filme é muito grande. E pensando no nosso orçamento, nas diárias e em tudo mais, nós contratamos também o pessoal aqui da direção de fotografia e da edição, onde nós tivemos uma reunião para eles entenderem qual é a ideia que o projeto precisa passar, qual é a minha visão como produtor, qual é a visão do diretor, e eles vão desenvolvendo essas ideias ali. O Euler estava como assistente de direção e o Marcelo Leme como direção. Na parte da fotografia a gente tem o Azaf e o Taylor com a edição. Então foi uma equipe ali super bacana. Essas reuniões, gente, às vezes a gente faz presencial, às vezes a gente faz online, então depende muito de como que tá a agilidade, como que tá ali a agenda de cada um. Afinal, fazer uma reunião com toda a equipe igual a reunião inicial e num projeto que precisava ser iniciado logo, eu optei em pegar essa reunião online para facilitar o nosso trabalho, mas depois as outras acabaram acontecendo de forma presencial, num café ou em algum outro lugar. Durante os anos 30 e 40. Aí, claro que a gente vai ter essa inserção, mas talvez a gente possa trabalhar com algumas imagens, porque eu não gostaria de trabalhar com imagens de arquivo. Isso é muito básico de documentário. Se a gente tem a oportunidade de fazer um negócio melhor, que é uma encenação, ótimo. Mas como que a gente vai encenar? Carmen Miranda talvez a gente consiga, mas João do Rio, o próprio Mazzaropi esteve aqui, Mário de Andrade, fora, e tantas outras. Sabe uma coisa que eu imagino para essa entrevista? A pessoa que falava, vamos por lá no Palace Cassino. A gente monta a pessoa no meio de um salão principal e monta um palco lá no fundo. Toda vez que ele fala o nome da pessoa, liga uma luz, tipo, direcional, pum, aparece a pessoa desfocada no fundo, aí trocou a pessoa, desliga a luz, aí atende. Mano, tem o teatro lá embaixo, né? Sabe? Legal. Tem um palco lá embaixo. Que tá pronto, né? Aquele palco lá tá prontinho. Então, e aí só faz isso, já representa. Sabe? E falando um pouquinho desses orçamentos, nós temos um orçamento para 5 dias de filmagem, sendo que 2 dias para entrevistas e 3 dias para a gente fazer os B-rolls, para a gente fazer essas cenas e essas reproduções. O bacana dos B-rolls, porque a nossa cidade ela já é cinematográfica, a cidade é bonita, é uma cidade turística, Poços de Caldas, para quem não conhece, depois dá uma pesquisada, e nós temos determinados pontos aqui, como eu falei, que são patrimônios tombados, que são patrimônios que já estão preparados e já fáceis da gente conseguir trabalhar com aquilo. De novo. Muito de cassino mesmo. 3, 2, 1, foi. Muito obrigada, imagina. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Vamos lá? 3, 2, 1, gravando. O prazer foi todo meu. Bem, você tem meu número, né?
qualquer coisa. Mas primeiramente, antes da gente fazer o B-roll, a gente precisa fazer as entrevistas com as pessoas. E pra gente definir isso, essa produção, esses 2 dias de filmagem, o Marcelo, né, o nosso diretor, ele gostaria de deixar com um tom bem mineiro, um tom bem como se fosse uma mesa de café mesmo, aonde o entrevistado ele se sentisse à vontade com o cheiro do café, o pãozinho de queijo quente, e nisso nós colocamos e montamos um café. Então todo aquele local que vocês estão vendo aí de filmagem não é um café real, nós produzimos esse café. A gente teve o desafio de elencar temas específicos da cidade e para algumas pessoas comentarem brevemente sobre estes temas. No entanto, este documentário ele vai misturar ficção e realidade, porque a gente pensou, o que é uma coisa mineira? Né? Então, uma mesa, um cafezinho e um pão de queijo, eu acho que isso é muito mineiro, muito simbólico. Então, por que não todo este filme se passar numa mesa de café, com 2 pessoas interagindo, e a gente mesclar essa interação encenada com as nossas entrevistas, com as pessoas que serão entrevistadas, né? Então, pensando nesse pão de queijo e nesse cafezinho, eu corri atrás de patrocinadores locais que pudessem fornecer o café, e foi aí que, para a gente trazer esse aroma do café, eu consegui um patrocinador, que foi o pessoal do Café Sanches, super bacana, que forneceu ali esses produtos para nós, para o pessoal também, e já para deixando a equipe bem ativa. Então, nesses 2 dias que nós tivemos de entrevistas, os outros 3 dias seriam de B-roll. 2 dias era mais do que suficiente para as entrevistas, era só pensando em um caso de, se uma pessoa não der num dia, a gente consegue jogar no outro, senão a gente consegue matar tudo num dia só. E a Carol, que fez toda essa parte de produção e essa coordenação e logística, ela fez um trabalho fantástico, ela conseguiu encaixar todo mundo na mesma tarde, isso facilitou demais o nosso trabalho. É original do casarão. Da época, né? Da época, de quando foi construído. Tudo original. Então, assim, isso é muito legal. A varanda, então tem muita coisa aqui que era de quando foi construído mesmo. Entendi. E aqui na produção, tipo, qual que é a sua função? Pegar no pé de vocês. Ver se ninguém tá fazendo arte. Tia que é bravo. Se ninguém tá fazendo arte. Nem equipe de arte? A tia vem aqui, ó, fazer uma só a equipe de arte, né? Uma direção executiva. A equipe de arte pode fazer um pouquinho, né? Pra ficar legal, tem que ter uma artezinha, tá? Mas uma artezinha controlada. Tá, mas é a direção executiva, né? Exato, a direção executiva do filme. E falando aqui das nossas locações, primeiro nós produzimos um café que foi nesse residencial, o Mendonça Chaves. Lá contém na parte do residencial, na parte da frente, um casarão que é um patrimônio tombado super bonito, e lá nós conseguimos montar essas cenas para as atrizes falarem na hora do café e também para o pessoal chegar e acabar conversando e tendo aquelas entrevistas ali do documentário. Então o espaço, né, nós tivemos que realmente preparar tudo, foi, nossa, muita gente produzindo, utilizamos a fumaça também para dar o haze, né, dar aquela luz volumétrica e para fazer um ambiente controlado num lugar que fosse longe. Também, que não passasse muito carro, que a gente não tivesse tanto problema com isso por questão do áudio. Depois nós fomos nas Termas Antônio Carlos, que é um lugar de banhos aqui super bacana para fazer essas filmagens, aonde nós contratamos também atores, atrizes para contracenar aquelas cenas de um banho de pérolas e como que é feito esse banho de pérolas. Tivemos que produzir também tudo isso, foi super bacana, igual vocês estão acompanhando. Fomos também ali na Urca, aqui de Poços de Caldas, para produzir uma cena do nosso cassino, e também utilizamos o Palace Cassino para fazer algumas cenas com a Carmen Miranda. E a nossa cena final da nossa atriz falando foi também na praça, logo próximo ali das Termas Antônio Carlos, que foi na praça atrás do Palace Hotel. Então assim, as regiões são muito fáceis e é muito próximo na hora de fazer esse deslocamento, ainda bem que não era nada muito longe, por ser local isso aí facilitou bastante. E falando aqui da equipe, comigo na produção geral desse projeto, que é o produtor, eu ficava ali acompanhando as filmagens, pelo menos os primeiros dias eu fiquei ali com eles, acompanhando tudo, fazendo backup e preparando ali também, e estando sempre por perto para ajudar no que fosse preciso. Não aguenta. Eu tenho que pôr a mão na massa. Não consigo. Tem que estar com 6 aqui, senão eu fico louco. Dá frio, né?
ficar parado. Você consegue ficar parado? Eu não consigo ficar parado não, cara. Isso aqui é trabalho de outra pessoa. Mas vamos fazer. Para esse projeto, eu optei muito em não dirigi-lo, em contratar alguém que gosta, respira Poços. Toda vez que eu estou conversando com o Marcelo Leme, que é o diretor desse projeto, ele mesmo falou, cara, vamos fazer alguma coisa de Poços, vamos não sei o que. Então, isso já veio também dessa ideia e essa iniciativa dele. E sempre que a gente fala da cidade, ele fala super bem, ele tem muitos pontos positivos, muitas coisas para contar. Então eu falei, essa aqui é a pessoa certa, porque além de ser conterrâneo, ele gosta da cidade, entende da história, gosta das pessoas, e eu acho que tem tudo para somar. Na direção e no roteiro a gente tem o Marcelo Leme. Trabalhei com o Bruno já há bastante tempo, a gente trabalha junto há bastante tempo, já fizemos bastante coisa juntos. Agora acho que a equipe cresceu bastante, tem outros profissionais envolvidos que, puxa, todo mundo traz um ensinamento, né? E cada vez produzindo, entendo mais essa história de que o cinema de fato é uma arte coletiva. E existe alguém que diz ok ou que não está legal. Mas existe muita gente construindo isso junto, né? Então é um filme de todos. Direção de fotografia com o Azaf. Marcelo, diretor, para dar continuidade na sequência depois das entrevistas, essa cena vai ser a cena com as atrizes principais. Então a gente teve que fazer um esquema pensando que seria perto de uma janela, que ela vai ter que olhar para a janela. Então, na verdade, a gente colocou um padrão de uma entrevista com a pessoa entrevistada olhando para o diretor, mas na verdade vai ser como se a pessoa estivesse conversando com a atriz. Então a gente não teve como fugir muito do enquadramento mais aberto, porém, para a entrevista a gente fez esse plano mais parado, mais esteticamente assim, bonitinho, para poder dar continuidade na hora da cena do filme. Assistente de direção, logo ao lado do nosso Marcelo, nós temos o Euler Santi, que também ajudou muito ali na nossa direção de elenco. Tem alguma relevância, né? Mas... acho que não é nada relevante. Nada relevante. Nada a declarar. Mais contido também, você pode usar. Isso, aqui em cima. Não sei o que... Eu acho que uma vez à mesa entenderemos algumas possibilidades, porque elas vão estar sentadas, né? Então eu acho que isso vai colaborar. Na hora de preparar todo o nosso cenário e deixar ele bonitão, foi a Dani Alvise. Maravilhosa! Depois a gente pega um paninho e tira a impressãozinha de digitar, né? Tem paninho lá dentro. E para produzir também essas músicas super bacanas, o nosso Ivan Trevisan, ele que fez a música destinada ao projeto juntamente com outros profissionais que cederam, os profissionais locais que cederam as suas músicas para a gente compor o nosso quadro. E o Taylor, que trabalhou com toda a nossa montagem, edição, colorização e finalização. O Taylor também estava presente conosco nos dias das filmagens, pelo menos nos primeiros dias, que são os dias mais intensos das entrevistas, para deixar tudo prontinho, tudo bonitinho, estava lá como assistente de fotografia. Trabalhando com a gente também, que não estava ali na nossa filmagem, tem a Bibi Rodrigues, que ela trabalha na Lavanda Cultural, então, que é uma empresa de gestão cultural, que está sempre junto comigo aqui nos projetos. O Wellington Rafael fazendo toda a pesquisa e historiador, que nos auxiliou também com isso. Maquiagem com a Vanessa Brasil, né? Toda a maquiagem, toda a preparação aqui dos nossos atores, das nossas atrizes, dos nossos entrevistados, foi tudo com ela. Som direto e captação com o Gabriel Mantovani. O Gabriel, ele é lá de Caconde e eu conheci ele realizando um projeto lá, achei super bacana e resolvi convidar com a gente. O Lúcio, que fez o nosso making off com as nossas fotografias, e o Gabriel Della Vecchia, o Gabriel que fez o nosso making off em vídeo. E lá no dia nós tivemos os nossos assistentes também, assistente de produção, primeiro assistente e segundo assistente, com a Fanny Alberti e o Andrei Nuno, que estava lá conhecendo e ajudando a gente também no projeto. E para as nossas atrizes, a Lady Nara, que já fez no filme aqui com a gente o Blood Mary e várias outras produções, e a Juliane, que também fez o filme conosco do Lavanda, Juliane Silva. Vocês podem acompanhar essas duas moças fantásticas, lindíssimas, estavam lá com a gente também nesse
projeto. E o nosso querido garçom Gildo Bernardes, que estava ali sempre a pé, sempre a postos ali a preparar tudo, e vários outros figurantes e todo o restante da equipe que vocês conseguem acompanhar nos créditos do filme e aqui na descrição que eu vou deixar aqui também. Falando um pouquinho das entrevistas, elas foram conduzidas diretamente pelo diretor, deixamos 2 câmeras ali gravando todo o processo, uma câmera na mão e a outra câmera mais fixa, um pouco mais aberta, e o diretor foi conduzindo com as perguntas necessárias para o nosso projeto. Eu vou agradecer também a todos esses patrocinadores que nos ajudaram aqui a realizar esse projeto. E para exibir todo esse projeto, além de todo esse trabalho que vocês estão vendo aqui, foi um trabalho realmente longo, de 9 meses de pré-produção. Há 1 ano e meio antes a gente já estava conversando, 9 meses de pré-produção e 5 dias de filmagem. Olha só como como que é a realidade, né? A filmagem é muito rápida, mas a edição também demora. Foi mais 1 mês e meio para quase 2 ali de edição. Então é um trabalho prolongado, que tem que ficar muito bem feito, então tem que ser um negócio super detalhadinho ali, porque nós tivemos, eu acho que foram 9 revisões de edição, então, se eu não me engano, acho que foi na 9ª versão que a gente já tinha, com todos os detalhezinhos, com tudo bonitinho, com tudo finalizado. E a apresentação desse filme foi em comemoração aos 150 anos de Poços, aonde nós exibimos lá no nosso Palace Cassino, onde a prefeitura fez uma comemoração de entregar 150 medalhas às pessoas, artistas, a todos que fizeram e fazem a diferença aqui na cidade. E em comemoração a isso, é um evento super importante, um evento de gala, todo mundo chique, todo mundo bonito, nós exibimos lá. E depois de exibido o filme, eu pensei em colocá-lo nas TVs aqui de Minas Gerais, então, pra gente distribuir ele a partir da Rede Minas e de outras plataformas. Em conversa já com eles, já com o contrato fechado, nós exibimos o filme online também, distribuímos em toda a Rede Minas e colocamos na plataforma EWC ou E2C, eu não lembro o nome exatamente agora, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem o filme gratuitamente. E agora vamos pros problemas, vamos para as fofoca, vamos para os problemas do nosso filme, que eu vou contar alguma coisinha bem brevemente para vocês, porque assim, tudo parece que é lindo, que é bonito e tal, mas é uma equipe grande, é uma equipe super tranquila de lidar. Algumas pessoas são novas nessa equipe, nesse projeto, uma delas deu problema, porque falou que ia fazer XYZ, falou que ia fazer um monte de coisa e não fez nada, e fez até menos do que deveria. Isso aí deu um trabalho danado para nossa equipe, porque praticamente tudo aquilo que ela se propôs a fazer e a produzir, ela não fez. E aí, quando estávamos todos lá no dia para realizar essas ações, a maquiadora, por exemplo, chegou com 5 horas de antecedência, porque uma profissional pediu para chegar mais cedo para preparar todos os figurantes e por aí vai, aí não tinha figurante, não era aquele horário e tal. E tivemos um outro problema também muito grande que me gerou até matéria na UOL, matéria na Folha de São Paulo, que foi com um dos entrevistados, o Luiz Nassif, que ele foi convidado para esse projeto, lembrando que é um projeto apartidário, tá, gente? E por algumas questões políticas ou pessoais entre o prefeito e esse profissional, foi pedido para remover esse profissional da apresentação. Então, isso gerou uma série de dores de cabeça e até matéria no jornal, igual vocês estão acompanhando aí. Lembrando que a mídia, ela é bem fervorosa em alguns quesitos. Luiz Nassif e produtor Bruno Benetti processam produtor bolsonarista, gente. Mas isso é um negócio muito mais profundo, né, que deu, até o Ministério Público me ligou para vocês terem uma noção da dor de cabeça que foi. Se vocês quiserem, eu conto isso num vídeo com mais detalhes, e aí é só escrever no comentário aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar toda essa minha jornada como produtor de cinema e filmmaker aqui nessa criação desse documentário dos 150 anos de Poços de Caldas. Gente, compartilhar essa experiência com vocês é uma verdadeira honra, porque eu tenho certeza que também pode inspirar alguém e motivar a perseguir os seus próprios projetos cinematográficos. Gente, lembra que aqui no nosso mundo, o cinema ele vem da paixão, determinação e muita resiliência diante dos seus desafios. Então acredita muito no seu talento, na sua capacidade de contar suas histórias, de forma que elas sejam cativantes e tocar os corações para inspirar essas mudanças. E que essa jornada compartilhada sirva como um impulso para vocês também explorarem as suas próprias histórias, ideias e transformá-las em realidade através da nossa magia do cinema. Gente, juntos a gente consegue criar muita obra-prima para celebrar a diversidade, cultura, a história da nossa cidade e que continue aí
a inspirar as nossas gerações futuras. Então o mundo está esperando para ver essas histórias incríveis que você tem para contar. Muito sucesso na sua jornada como filmmaker e que o nosso amor pelo cinema continue a nos unir e a nos inspirar. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. E já aproveita e dá mais uma olhadinha nesses outros vídeos que eu estou deixando para você. Confere aqui que tem muita coisa bacana no meu canal para falar sobre audiovisual, sobre cinema e te ensinar muito conteúdo de qualidade. Já aproveita e já se inscreve também.